Olá, agora eu quero contar para você a história de uma menina que até os 8 anos de idade mal conseguia ficar sentada em sala de aula. Os seus pais eram chamados semanalmente na escola e já nem acreditavam mais em algum futuro possível, viável para essa filha. Tinham muito medo do que a esperava lá na frente. Até que um dia a escola chamou a família mais uma vez para mais uma conversa e nessa conversa a escola encaminhou para um profissional e disse que eles precisavam dar um jeito na agitação dessa menina de uma vez por todas. E a família, já cansada, mas ali também querendo ajudar a filha de alguma forma, levou a criança para esse profissional. Só que diferente de todos que tinham tido contato com ela até então, esse profissional especificamente, ele não viu nenhum problema, mas ele identificou uma necessidade de movimentação em liberdade. E ele sugeriu que a mãe colocasse a filha numa aula de dança, porque em determinado momento da consulta, ele e a mãe saíram da sala onde estavam e esse profissional colocou uma música e deixou a criança lá sozinha. E ele percebeu que ela se movimentava com muita liberdade e sugeriu que a mãe a colocasse na aula de dança. E foi nesse contexto da dança que essa menina se encontrou e ela construiu uma belíssima carreira. Essa é a história real de Gillian Lynne. Ela é dançarina, bailarina, ela foi dançarina, bailarina, coreógrafa, atriz de teatro, apresentadora de TV britânica. E ela ficou muito conhecida por suas famosíssimas coreografias de 2 grandes musicais da Broadway. Um se chamava Cats, o outro O Fantasma da Ópera. E ela escreveu um livro autobiográfico contando a história dela. Esse livro foi publicado em 2012 e tem um trechinho, em um trecho específico ela diz o seguinte: eu sofria de algum tipo de excesso de energia, tanto que eu era verdadeira dor de cabeça para todos. Hoje em dia ouso dizer que eu teria sido rotulada como hiperativa e minha dieta teria sido um comprimido. E o que eu queria contar para você é o seguinte: o que os pais de Gillian não sabiam quando ela era criança e o que muitas mães, pais e educadores de hoje ainda não sabem é que esse excesso de energia pode dizer de uma inteligência que abarca potências as mais variadas, que abarca potências e habilidades bastante específicas, tá? Howard Gardner, com a teoria das inteligências múltiplas, ele nos apresenta uma delas, uma inteligência específica que se chama sinestésico corporal. E ela é caracterizada, essa inteligência é caracterizada pela capacidade de utilizar o próprio corpo. Vem cá, olha quem apareceu aqui, gente, na hora da aula de inteligência sinestésico corporal. Esse aqui é o Ianzinho. Conta o seu nome. Ele apareceu aqui Tô contando a história de uma menina que virou bailarina. Sabia? De que você gosta de brincar? Conta. O que você gosta muito de brincar? Só não balança aqui. Eu não quero falar. Então tá. Então você que fala. Gosta de correr, de pular, de dinossauro. O que mais? Fala o resto. Gosta de dragão. De carrinho. De carrinho. De pique-esconde. De pique-esconde. Você vai ficar aqui com a mamãe gravando a aula? Sim. Então tá. E... Mãe, olha, foi aqui. Então você tinha que fazer a nuvem mais baixo. Agora, vamos fazer um combinado. Você pode ficar aqui. Mas a mamãe vai dar aula, tem que ficar em silêncio, combinado? Ou então você vai lá brincar com a Mel. O que você prefere? Você pode ir lá e voltar de vez em quando. Pode ser? Que tal essa ideia? Então, voltando, o que os pais de Gillian não sabiam quando ela era criança e o que muitas mães, pais e educadores de hoje ainda não sabem é que esse excesso de energia pode dizer de uma inteligência que abarca potências as mais variadas, potências e habilidades bastante específicas. Tem um teórico que se chama Howard Gardner.
O Gardner, ele é um psicólogo norte-americano associado aos estudos lá em Harvard, um grande estudioso da inteligência. Ele elaborou uma teoria bastante complexa que se chama Teoria das Inteligências Múltiplas, e ele nos apresenta algumas inteligências, e uma delas é a sinestésico corporal, que é caracterizada pela capacidade de utilizar o próprio corpo de maneiras altamente diferenciadas. E o que o Gardner vem nos dizer, nos lembrar com essa teoria? Que cada criança ela é inteligente à sua maneira e que já não dá mais para educar e esperar comportamentos, desempenhos, resultados, tudo padronizadinho, todo mundo se comportando da mesma maneira, aprendendo da mesma maneira, sendo avaliado da mesma maneira, tendo desempenhos e resultados da mesma maneira. E infelizmente, né, o nosso contexto social e cultural ainda não dá o devido valor a essa inteligência, punindo e abafando as crianças que a apresentam. E eu elenquei uns pontos-chave aqui do que Gardner traz, da teoria das inteligências múltiplas, para compartilhar com vocês, tá? Eu anotei e vou resgatar aqui, de vez em quando eu vou olhar para baixo, porque eu estou olhando para as minhas anotações. A primeira vez que eu tive contato com essa teoria foi lá em 2009, quando eu fazia o meu mestrado em educação, na Faculdade de Educação da UFMG, aqui em Belo Horizonte. O meu estudo era um estudo histórico sobre a ADAV, uma instituição na cidade de Ibirité, aqui em Minas Gerais. Nossa Senhora, volta, embolei tudo. Volta, Rafa, essa parte, tá? O meu estudo, a minha pesquisa era um estudo histórico sobre a ADAV, uma associação que foi fundada na década de 1970 pela minha bisavó, Helena Antipoff, lá em Ibirité, aqui em Minas Gerais, voltada para crianças com altas habilidades superdotação. Então, para fazer a minha dissertação de mestrado, eu precisei estudar um pouco sobre inteligência, sobre os teóricos que tratavam inteligência, sobre a história da inteligência, né, no mundo, assim, como é que ela era vista e como ela vem sendo vista hoje. Então, se antes a inteligência era uma entidade fixa, ou se nascia inteligente ou não, acreditava-se nisso, né? Depois existia uma outra perspectiva que trazia que não, a gente pode moldar a inteligência de uma criança dependendo do estímulo. E aí vieram outros teóricos, os interacionistas, que acreditam que tem algo que é inato, que a criança traz ao nascer, mas que o ambiente, que os estímulos, eles também interferem nisso, né? Então é uma interação de diversos fatores. Obviamente não é tão simples assim, eu trago dessa forma só para ficar mais didático para vocês entenderem. E me deparei pela primeira vez com Howard Gardner, com a teoria das inteligências múltiplas. E para ele, existem áreas distintas de funcionamento inteligente no nosso mapa cerebral. Então existem áreas do nosso cérebro, né, que são áreas específicas que fazem o nosso cérebro funcionar de forma inteligente e que façam que tenhamos tipos diferentes e independentes de inteligência. E aí eu vou ler essa partezinha para vocês aqui, ó. De acordo com a teoria das inteligências múltiplas, a competência cognitiva humana, ela é formada por um conjunto de capacidades, talentos ou habilidades mentais denominadas inteligências. Dessa forma, é muito, muito, muito importante que as crianças sejam observadas e avaliadas em suas formas mais naturais de desenvolvimento. Essa teoria ela veio a ser divulgada na década de 1980 e ela foi bastante... as pessoas ficaram muito curiosas, ela mexeu muito, sobretudo com o contexto educacional, que até então valorizava muito mais aquela inteligência relacionada ao raciocínio lógico matemático, né? Então era inteligente aquela criança boa em matemática, boa em raciocínio, boa em conta. Eu ouso dizer que ainda não mudou tanto assim não, né? A gente pode até ver assim a grade curricular das escolas, de grande parte das escolas, especialmente as tradicionais. As crianças têm muito mais aula de português e matemática, né, que são tidas como as matérias mais importantes, né? A gente vê isso nas entrelinhas, enquanto as atividades físicas sobra um restinho ali, a aula para, né, então para criatividade, também tem um restinho ali de tempo, enfim, algo para a gente pensar.
A princípio, Gardner propôs 7 tipos de inteligência. Eu não vou entrar a fundo nisso com vocês, mas eu vou contar quais são essas inteligências. A primeira delas é a lógico-matemática, capacidade de realizar raciocínios, deduções lógicas. A linguística está relacionada àquela habilidade, facilidade, capacidade de leitura, interpretação de texto, comunicação. A espacial está relacionada à minha capacidade tanto de me localizar no espaço, quanto de usar bem o espaço de um papel para um desenho, para perspectivas. Inteligência corporal sinestésica ou sinestésica corporal, que é essa característica das crianças do movimento, né? Uma habilidade e uma destreza com o próprio corpo, né? Que pode estar relacionada a isso. A inteligência interpessoal é aquela habilidade, aquela facilidade no trato com outras pessoas, né? Então, quem tem essa inteligência interpessoal? Os professores, aquelas pessoas que têm uma capacidade de liderança. Então tem crianças que a gente vê ali que quando chega com outras crianças já estão liderando, dando ideias, sendo seguidas por outras crianças. Essa inteligência interpessoal. Intrapessoal é aquela relacionada às questões internas, né? Então a partir do meu sentir eu vou criar algo. Por exemplo, os poetas que criam grandes poesias, os compositores, a partir do que ele sente dentro dele, ele produz algo, né? Que sabe, tem essa habilidade de lidar consigo mesmo internamente, uma facilidade. Inteligência musical está relacionada à aptidão para tocar, apreciar e compor padrões musicais. Depois o Gardner acrescentou a inteligência naturalista, relacionada ali à habilidade com natureza, com plantas, com animais. E a inteligência também existencial, né? Relacionada a questões da existência, espiritualidade humana. Enfim, para que eu trago isso? E eu quis trazer isso de uma forma rápida, não vou mergulhar nessas inteligências que eu trago aqui, tá? Mas o que o Gardner traz que é significativo? Para ele, né, para Gardner, todas as pessoas apresentam todas as inteligências, tá? O que difere uma das outras é o grau de capacidade e a natureza de combinação entre elas. Olha que boniteza! Isso porque na maioria das pessoas as inteligências funcionam de formas integradas, não é assim separado, tá tudo integrado no nosso funcionamento cerebral. E qual é a grande questão, né, da inteligência? A inteligência visa a resolução de problemas ou que eu produza algo valorizado no meu contexto social e cultural. Então, a pessoa considerada inteligente não é só aquela que é boa em matemática, né? Então, uma bailarina que faz uma coreografia que fica mundialmente conhecida, ela tem uma inteligência, ela produziu algo valorizado no contexto social e cultural dela. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ele tem uma inteligência sinestésica corporal, ele foi genial no que ele fez, né? E ele não era frequente na escola, não tirava boas notas. Lionel Messi também, ele detestava estudar, não via o menor sentido na escola. Rafaela Silva, judoca brasileira, campeã olímpica, tem uma inteligência sinestésica corporal, né? Nádia Comaneci, ginasta romena, também uma inteligência sinestésica corporal. Para que eu trago isso aqui nesse momento? Só para acender uma luzinha aí de que esse excesso de movimento, essa agitação que te incomoda aí, pode dizer de uma inteligência, né? Isso aí é algo que precisa sair. O seu filhote, ele veio com esse pacote, né? Eu sempre brinco que eu tenho meus 2 pacotinhos aqui em casa. A Mel é um pacotinho, o Ian é outro pacotinho. E quando a gente abre o nosso pacote, quando a gente recebe na nossa vida, na nossa casa, assim, a gente vai se relacionando, eles vão crescendo, desenvolvendo, a gente vai construindo uma relação, a gente vai olhando, olha, a Mel gosta disso, tem facilidade para isso, o Ian gosta disso, tem facilidade para isso. Precisamos nos abrir para as nossas crianças como elas são e ver esse movimento do seu filhote que te incomoda ou da criança que você convive que te preocupa. Será que não está ancorado mais nas suas questões e o movimento que precisa ser feito é de uma abertura para, deixa eu dar espaço e tempo para que ele vivencie isso aí. Crianças do movimento não precisam ser punidas, acalmadas e medicadas, elas precisam ser vistas como elas são, precisam ser compreendidas em suas potências, tá?
Eu lembro quando eu era estudante de psicologia, ainda estudante, lá em 1999, eu fazia estágio na escola dos meus avós paternos, uma escola de educação infantil. E essa escola, a proposta pedagógica dela tinha criança, seus interesses e necessidades como centrais na proposta pedagógica. E eu lembro quando a gente recebeu uma criança de 8 anos, né? Contei para vocês isso, que tinha sido convidada a se retirar de 3 escolas de Belo Horizonte e não parava quieta. E a gente descobriu que ela era uma criança com altas habilidades de superdotação. Ela tinha uma inteligência acima da média em algumas áreas e uma delas era a sinestésia corporal. Só que ela não tinha espaço e tempo para vivenciar isso. Ela era o tempo todo moldada, quietada, reprimida. Então ela ficava nervosa, causava transtorno e brigava. E quando a gente abriu um espaço, uau, né? As crianças ficavam assim encantadas, por exemplo, o desempenho dela nos esportes começou a ser percebido pelos colegas, sabe? Naqueles momentos em que as crianças dividem o time, escolhem quem vai ser de qual time. Ela era escolhida rapidamente porque as crianças percebiam essa habilidade nela, dentre outras questões que a gente identificou. Então eu trago essa aula nesse momento do nosso curso aqui para te tocar nesse ponto. Isso pode ser pura potência e não uma limitação e não um problema, tá bom?